Então, eu quero aqui, e vamos continuar cobrando, né, para que a gente possa, de fato, solucionar essa questão. Não tem sentido, nós estamos com 8 comandantes da Polícia Militar presos, sem salário nenhum, com pessoas, né, inclusive com deficiência na família. Tem um deles com a esposa com câncer. E parece que não está acontecendo nada. Passa dia, passa meses e não acontece absolutamente nada. Uma senhora, uma moça aqui da paróquia, na L2, manicure, condenada a 17 anos. É um negócio assim, absurdo, o que está acontecendo nesse país. Por isso, que amanhã a gente precisa votar essa matéria na PEC 8, referente à questão das decisões monocráticas. Não pode ficar na mão de um ministro, ou de quem quer que seja, a decisão da vida de muita gente. Não pode o ministro não respeitar, né, a autonomia do Congresso Nacional e legislar por conta própria. Então, a gente precisa mudar isso. E o primeiro passo irá acontecer amanhã. Eu espero que todos os parlamentares possam votar essa matéria por unanimidade. Quem é senador, quem é parlamentar, que não votar essa matéria, pede renúncia e vai embora para casa, porque esse é o nosso papel. Legislar é aqui, no Congresso Nacional. E aí, presidente, estou tomando conta. Eu acabei de participar agora, 1 hora aqui no Nereu Ramos, de uma reunião dos terceirizados. A gente legisla para todo mundo, dita regras para todos os setores. E aqui dentro de casa, ninguém cuida de ninguém. As empresas vão entrando e reduzindo o salário, sempre. Porque é menor preço, então o cara bota o preço lá embaixo, e aí tem que contratar aqueles que já estão por convenção, e bota o preço lá embaixo, porque ganhou pelo preço. Mas o mais grave não é isso não. O mais grave é que eu estava na Câmara, e nós patrocinamos um projeto de resolução e aprovamos por unanimidade. Acho que vocês lembram aqui, né? Unanimidade, foi aprovado que os terceirizados da Câmara naquela época poderiam receber até 30% a mais do que o preço das convenções, o preço mínimo, o piso, porque os terceirizados aqui, grande parte deles, participam de reuniões, servindo um cafezinho, né? Tem acesso a uma série de documentos que são sigilosos até. Então, é especial. E nós aprovamos por unanimidade, não foi canetada, foi no plenário da Câmara. Chegamos no Senado e fizemos exatamente a mesma coisa. Aprovamos aqui por unanimidade no plenário a mesma coisa. Agora já na Câmara, já reduziram várias vezes os salários dos servidores que estão lá há 10, 15 anos. Reduzindo os salários, troca da empresa e reduz o salário. Então a gente não tem auxílio alimentação, uma série de diferenças, não tem insalubridade alguns, você tem as pessoas exercendo a mesma função, ganhando salário diferente. Aqui, pelo menos, a diretora Ilana, no primeiro momento, quando levantou essa questão, ela não aceitou, porque o Tribunal de Contas, qual é o Tribunal de Contas? Disse, não, isso não vale nada. Não, era aprovado no plenário, por unanimidade, da Câmara e do Senado. E aí, não, isso aí não pode. Isso é papel do primeiro secretário lá na Câmara. Lá na Câmara, aqui por enquanto ainda não reduziram ainda isso. Mas na Câmara já reduziram. E aí falei com o diretor-geral, sei que não é culpa dele, né? Mas o que ele faz? Vai fazer? Então tem que ter um primeiro secretário ou uma mesa diretora que assuma essas coisas. Não adianta a gente aprovar vários direitos, várias obrigações e aqui dentro não se faz exatamente o contrário, né? A situação aqui no Senado, inclusive, né, de periculosidade, pessoas que sequer conseguem, lá no anexo 1, por exemplo, usar os banheiros, vai lá embaixo, no subsolo, para ver as condições de trabalho. Então, a gente precisa conhecer, por isso que para votar qualquer coisa, a gente precisa conhecer, se botar no lugar do outro, pelo menos conhecer o que está acontecendo, né, com as pessoas que vão realmente, né, ser prejudicadas ou beneficiadas, precisam conhecer o mundo real. O mundo real é diferente do que a gente tem aprovado aqui, coisas sem conhecer realmente a situação. Então, senador Girão, Vossa Excelência que acompanhou, eu estive na Papuda já algumas vezes visitando lá, né? Não tem sentido, 10 meses, os caras presos, sem sentença, sem condenação. Então esse é o primeiro que faleceu, né? Então a gente está sujeito. E quem é que vai pagar essa conta? Pessoas que não tinham, de fato, que foram usadas nessa manobra do dia 8 de janeiro. Então,
Então eu fico assim, né, preocupado, e espero que amanhã a gente consiga votar essa matéria por unanimidade. Se o senhor me permite... Só saudando aqui, acho que são os alunos de Valparaíso, né? Sejam bem-vindos aqui, Valparaíso, Goiás, aqui nosso vizinho, né? Sejam bem-vindos a essa casa. Senador Girão. Ô, senador Exalci, eu estou aqui ainda sem acreditar nessa informação, estupefado. Né? Eu pedi aqui para a nossa equipe correr atrás da confirmação do óbito de um dos brasileiros que está há 10 meses, como o senhor bem lembrou, preso. E esse caso, inclusive, que eu espero que nós não tenhamos chegado a esse ponto no Brasil de sujar a mão de sangue por uma irresponsabilidade, porque esse senhor que supostamente faleceu, espero que não, a informação é que ele teve um infarto e que teria ido ao óbito a partir desse infarto. O senhor Clériston Pereira Cunha. A informação que tem também sobre esse caso, e que agrava mais ainda a situação, é que ele teria recebido da PGR, a própria PGR teria pedido a soltura dele desde o dia 1º de setembro. Desde o dia 1º de setembro, a PGR teria pedido a soltura dele, estava lá na mesa do ministro Alexandre de Moraes. 1º de setembro para hoje, você tem aí o quê? 2 meses. 1º de setembro, 1º de outubro, 1º de novembro, 2 meses e meio. Então, 10 meses a pessoa presa e sem saber exatamente o que fez. Porque não se tem comprovação de que quebrou alguma coisa, de que fez nada. E o senhor está coberto de razão. Quem errou tem que ser punido, mas de acordo com a lei vigente no país. Tem que ter o direito à ampla defesa, os advogados têm que ter acesso aos autos, vandalismo é uma coisa, terrorismo é outra. Cadê a Constituição desse país? Quem são os guardiões da Constituição do Brasil? São eles os primeiros a desrespeitar? Isso aqui é grave. Isso aqui é deixar o sangue nas mãos dos poderosos. Martin Luther King, o senador Exalci, dizia uma coisa: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Quando vai parar isso? Essa sanha de perseguição? Quando nós vamos ter um olhar de acordo com a legislação do país? E o senhor tem razão, amanhã é uma resposta sonora que a gente tem que dar ao Supremo Tribunal Federal. É um dever de cada senador, independente se é de direita, de esquerda, de centro. Não interessa, é a prerrogativa nossa. Nós somos eleitos pelo povo para legislar. E não pode 513 deputados votarem uma matéria, 81 senadores votarem uma matéria, o presidente da República assina, sanciona, depois de anos, às vezes décadas de debate, para um ministro que não tem voto de ninguém do Supremo vai lá e cancela todo esse trabalho legislativo que custou bilhões. Então, amanhã é o dia dessa casa se levantar de vez. É o primeiro passo. Tem muitos outros a serem dados, mas é o primeiro passo. A gente fica aguardando, senador Exalci, a confirmação desse caso, porque isso para mim, vai ser um divisor de águas. Deve precisar gente morrer. Brasileiro morrer de forma injusta. Diz que a família está desesperada aqui, o telefone tocando o tempo todo. Os advogados.